Em 1492, a Inquisição Espanhola lançou dezenas de milhares de judeus ao exílio. Muitos fugiram para a Terra Santa, cerca de 145 quilômetros ao norte de Jerusalém, na região da Galileia. Místicos judeus conhecidos como cabalistas se estabeleceram na cidade de Safed. Vários deles foram atraídos para a Galileia porque o rabino Shimon bar Yochai, herói do Zohar, teria caminhado por aquela região. Hoje, as estradas estreitas e empoeiradas de Safed são ocupadas por artistas e galerias. Mas 5 séculos atrás, os cabalistas acreditavam que o Messias caminharia um dia por aquelas mesmas ruas. Uma das escrituras diz que, quando o Messias vier para Jerusalém, ele aparecerá primeiro na Galileia. Então eles queriam ser os primeiros a encontrá-lo. O texto místico conhecido como Zohar ensinava que o bom comportamento aumentava os poderes de Deus sobre a terra. Baseados nessa filosofia, os cabalistas acreditavam que uma vida santa traria a chegada do Messias. Os cabalistas de Safed buscavam criar uma sociedade religiosa perfeita. A ideia era que as pessoas precisavam ajudar Deus a trazer o Messias. Elas precisavam ser puras o suficiente. Eles acordavam à meia-noite para rezar e novamente ao amanhecer para orar junto ao nascer do sol. Os mestres da Cabala em Safed instruíam seus seguidores a praticar meditações rigorosas, jejuns e obediência total à Torá. O líder mais famoso era o rabino Isaac Luria, vindo de Jerusalém. Quando começou a ensinar em Safed, em 1570, já era considerado um dos homens santos mais importantes do século. Quando jovem, Luria passou vários anos isolado perto do Cairo, no Egito. Ali, segundo os cabalistas, ele estudou o Zohar e teve visões de anjos e profetas bíblicos. Existem evidências de que ele utilizava o Zohar como uma espécie de mantra. Ele repetia passagens do Zohar várias vezes até mergulhar profundamente nelas. Nesse estado semelhante a transe, Luria adquiriu habilidades extraordinárias. Isaac Luria conseguia olhar para a testa de uma pessoa e ler tudo sobre ela, como uma leitura de mãos. Ele era um curandeiro. Conseguia enxergar vidas passadas e o que precisava ser corrigido. Luria acreditava que compreender vidas anteriores ajudava a explicar os problemas atuais das pessoas. Ele ensinava uma teoria de reencarnação, afirmando que cada indivíduo descende de uma raiz espiritual específica. Depois de Adão e Eva, você descende de Caim ou Abel, ou dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Isso determina sua natureza essencial. Com a ajuda de Luria, muitos cabalistas começaram a procurar conexões com vidas passadas. Os locais de sepultamento ao redor de Safed tornaram-se extremamente importantes. Os cabalistas tentavam encontrar os túmulos de suas encarnações anteriores. Alguns acreditavam conseguir incorporar o espírito dos mortos e falar com suas vozes. Até hoje, peregrinações e rituais continuam acontecendo ao redor de Safed. Seguidores se reúnem no túmulo do rabino Shimon bar Yochai. Muitos ainda praticam os ensinamentos de Isaac Luria. Uma das maiores contribuições de Luria para a Cabala foi uma nova visão da criação do universo. O mundo só existe porque Deus precisava de alguém com quem se relacionar.
Isso implica que Deus possui necessidade de amor e relacionamento. Lúria ensinava que o primeiro ato divino não foi a criação, mas sim uma retirada. Deus se retirou em todas as direções a partir de um ponto central. Isso criou um vazio dentro do próprio Deus. Segundo Lúria, esse vazio deu espaço para que o universo fosse criado. Deus colocou recipientes dentro desse vazio e começou a preenchê-los com luz divina. Mas alguns desses recipientes se quebraram. Nesse caso, criação e catástrofe estão ligadas. Não existe criatividade sem destruição. Lúria explicava que faíscas divinas caíram na Terra junto com os fragmentos desses recipientes. Tudo o que existe contém uma dessas faíscas. Segundo ele, os seres humanos podem reunir novamente essas faíscas divinas através de boas ações. Nossos atos podem reparar o mundo superior. E quando todas as faíscas forem restauradas, acontecerá a redenção messiânica. Em 1572, Isaac Lúria morreu vítima da peste. Muitos cabalistas acreditaram que sua morte foi um castigo por revelar segredos proibidos. A morte dele destruiu grande parte das expectativas de redenção. Depois disso, Safed começou a perder sua força gradualmente. A invenção da imprensa logo espalharia os ensinamentos da Cabala como nunca antes. Na época da morte de Lúria, cópias encadernadas do Zohar e manuscritos escritos em Seifed já estavam disponíveis ao público. A Cabala finalmente parecia ter saído das sombras. No século XVI, suas ideias místicas já haviam alcançado grande parte do mundo judaico. Seguidores existiam pela Europa, Norte da África e Oriente Médio. Mas no século seguinte, os ensinamentos da Cabala acabariam provocando consequências desastrosas. O século XVI foi marcado pela expansão sem precedentes do misticismo judaico conhecido como Cabala. Tudo começou quando o Zohar e outros textos místicos foram traduzidos para o latim. Filósofos cristãos demonstraram enorme interesse pela Cabala e acreditavam que ela poderia ajudar a explicar mistérios da própria fé cristã. Eles viam o Zohar como um texto produzido na época de Jesus. Por isso acreditavam que ele continha um judaísmo puro e original, ligado às verdades do cristianismo. Essa crença se tornou a base do que hoje é chamado de Cabala cristã. Pensadores da Renascença também utilizavam a Cabala para compreender as ideias de Pitágoras e Platão. Alguns estudiosos afirmam que até filósofos e cientistas modernos estudaram conceitos cabalísticos. Enquanto isso, dois homens começavam a estudar Cabala sem imaginar que provocariam uma das maiores catástrofes da história cabalista. Shabbatai Tzvi nasceu em 1626, na região que hoje pertence à Turquia. Quando jovem, sofria pesadelos constantes envolvendo ataques demoníacos. Ele buscou respostas no Zohar.
Shabbatai era extremamente talentoso, mas também profundamente perturbado. Hoje, estudiosos acreditam que ele sofria alternâncias entre depressão profunda e euforia maníaca. O ápice aconteceu quando realizou um casamento simbólico consigo mesmo e um pergaminho da Torá. Ele frequentemente violava mandamentos religiosos em público. Isso causava escândalos e expulsões. Banido de várias comunidades judaicas do Império Otomano, Shabbatai foi para Jerusalém. Lá, caminhava pelas ruas, recitando cânticos cabalísticos. Em 1665, ele conheceu Natan de Gaza, um jovem estudioso da Cabala. Os dois viajaram juntos pela região que hoje é Israel. Com o tempo, Natan tornou-se convencido de que Shabbatai era o Messias prometido. Natan anunciou que o Messias havia aparecido. A notícia se espalhou rapidamente pelas sinagogas do Império Otomano e depois pela Europa. Em pouco tempo, o mundo judaico inteiro estava fascinado pela chegada do Messias. Shabbatai era um maníaco depressivo extremamente carismático. Muitas pessoas acreditaram que aquele era realmente o momento aguardado havia séculos. No início de 1666, soldados otomanos prenderam Shabbatai Tzvi e o levaram ao Palácio do Sultão, na atual Turquia. O sultão o condenou à morte por provocar histeria pública. O sultão lhe deu uma escolha simples: converter-se ao islamismo ou perder a cabeça. Se ele realmente fosse o Messias, poderia colocar a cabeça de volta no lugar. Muitos acreditam que se Shabbatai tivesse aceitado morrer como mártir, poderia ter criado um movimento semelhante ao cristianismo. Mas ele escolheu converter-se ao islamismo. Quando saiu do palácio como muçulmano, alguns seguidores fizeram o mesmo. A maioria dos judeus, porém, ficou revoltada. Muitos passaram a acusar os cabalistas de heresia e responsabilizaram a Cabala pelo desastre. Depois disso, muita gente passou a acreditar que o misticismo era perigoso. As restrições sobre quem poderia estudar Cabala se tornaram ainda mais severas. Mesmo assim, pequenos círculos cabalísticos continuaram existindo no leste europeu. Entre eles, surgiu um movimento chamado Hassidismo. Um rabino e místico conhecido como Baal Shem Tov tornou-se líder desse movimento no início do século XVIII. Ele reuniu vários grupos místicos que atuavam discretamente. Enquanto a antiga Cabala era reservada para poucos escolhidos, o Hassidismo tornou parte desses ensinamentos acessível às pessoas comuns. Ao contrário das práticas rígidas de meditação da Cabala antiga, o Hassidismo enfatizava celebrar Deus na vida cotidiana. Também incentivava uma troca mais aberta de ideias cabalísticas. Existe um impulso democrático no Hassidismo. Qualquer pessoa pode servir a Deus. Qualquer pessoa pode encontrar a centelha divina. A ideia das centelhas ocultas passou então a representar uma maneira de encontrar Deus no mundo ao redor. Enquanto grande parte da população judaica continuava evitando o misticismo, os judeus racídicos preservaram a tradição cabalística durante o século XIX. Hoje, porém, a Cabala assumiu uma aparência completamente diferente. Na cidade de Los Angeles,
Muitos estudiosos acreditam que aconteceu justamente aquilo que os antigos cabalistas mais temiam, que a cabala caísse nas mãos de pessoas espiritualmente despreparadas. A cabala alcançou popularidade mundial pela primeira vez no final do século XIX, mas depois de ser associada a um falso messias, acabou sendo rejeitada durante cerca de 250 anos. Nos anos 1930, um historiador alemão chamado Gershom Scholem começou a redescobrir os ensinamentos do misticismo judaico. Ele passou décadas viajando por bibliotecas da Europa, catalogando e estudando manuscritos antigos. Muitos desses textos não eram abertos havia décadas, ou até séculos. Scholem tornou esse conhecimento acessível ao mundo ocidental. Enquanto isso, o regime nazista espalhava terror pela Europa. Os judeus tentavam compreender a perseguição, a tortura e o assassinato em massa sofridos pelo próprio povo. A crença cabalística de que ações malignas podem desequilibrar o universo parecia ganhar um significado trágico durante o Holocausto. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Mesmo assim, muitos judeus e cabalistas mantiveram a esperança de que o mundo ainda poderia ser restaurado. Em momentos de crise e sofrimento, o misticismo oferece significado e propósito. Nos anos 1960, a contracultura americana começou a explorar novas formas de espiritualidade. Um desses buscadores espirituais era Philip Berg, um rabino de Nova York. No final da década de 1960, Berg viajou para Israel e mergulhou profundamente nos ensinamentos da Cabala. Seu objetivo era tornar a prática acessível às massas. Ele reformulou a Cabala de uma maneira que qualquer pessoa pudesse compreender. No início dos anos 1970, Berg abriu seu primeiro centro de Cabala em Tel Aviv. Durante os anos 1980, ele e sua família construíram um verdadeiro império da Cabala em Los Angeles. Hoje, o chamado Centro de Cabala possui milhões de seguidores e filiais em quase 100 cidades. Tornou-se a maior organização cabalística do mundo. Celebridades de Hollywood passaram a buscar na Cabala uma dimensão espiritual para suas vidas. Os filhos de Philip Berg ajudaram a divulgar a ideia de que, ao contrário da antiga Cabala restrita, essa nova prática estaria aberta para todos. Nós oferecemos Cabala para qualquer pessoa, sem barreiras de raça, sexo ou religião. Ao abrir suas portas para todos, o Centro de Cabala também passou a receber críticas severas. Muitas celebridades de Hollywood entraram na moda da Cabala. Mas várias delas não são judias e nem seguem as leis judaicas. Muitos estudiosos duvidam que isso seja realmente a Cabala tradicional. O Centro de Cabala enfatiza práticas antigas, como meditar nos 72 nomes de Deus
e realizar peregrinações a locais sagrados em Israel. Em 2004, a cantora Madonna popularizou ainda mais essa tendência ao adotar práticas cabalísticas. Muitos consideram isso uma forma de espiritualidade pós-moderna. Objetos religiosos também se tornaram populares, como o fio vermelho amarrado no pulso para afastar energias negativas. A cabala prática, ligada a amuletos e objetos físicos, tornou-se algo que as pessoas conseguem tocar e sentir. Segundo alguns estudiosos, essa nova cabala é diferente da antiga busca pelos segredos do universo. A nova cabala procura maneiras práticas de melhorar a vida pessoal. Decifrar a cabala continua sendo uma jornada mística complexa há milhares de anos, e a disputa pelo controle desses ensinamentos permanece até hoje. Existe uma luta sobre quem possui o direito de interpretar e explicar o conhecimento cabalístico. Muitos estudiosos acreditam que o verdadeiro estudo profundo da cabala continua acontecendo discretamente. Os que não forem sinceros acabarão desistindo. Mesmo seguidores extremamente dedicados afirmam que é impossível descobrir todos os significados ocultos da cabala. Existem tantas camadas e níveis na cabala que uma vida inteira não seria suficiente para aprender tudo. Essa antiga sabedoria mística provavelmente continuará revelando novos mistérios ao mundo moderno. As pessoas sempre buscarão caminhos espirituais para dar sentido à vida. Enquanto existir humanidade, existirá misticismo. A cabala é ao mesmo tempo algo antigo e contemporâneo. Ela continua fascinando porque tenta responder perguntas fundamentais. Por que estamos aqui? Qual é a natureza de Deus? A cabala tenta responder essas perguntas.